tema da palavra hoje é: o Evangelho supera as nossas expectativas. E sim, o Evangelho ele supera frequentemente as nossas expectativas, porque já começa por um princípio: as nossas expectativas são rasas, comparado a tudo aquilo que o Senhor tem revelado ao seu povo. E que o Senhor possa abrir hoje nossos corações. Em reverência ainda à palavra de Deus, peço que os irmãos fiquem em pé. Vamos ler todos juntos? A leitura será novamente Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Vamos ler de forma conjunta? Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo? Alternado, quer dizer. Assim diz a palavra do Senhor. Estão conseguindo ver? A linguagem é um pouquinho diferente. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhem para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas o pouco que tenho, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Quando viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos juntos, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto. Ficaram perplexos. Glória a Deus. Vamos pedir que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, para que possamos arraigar isso aqui dentro de nós. Amado Deus e Pai, na Tua presença nos colocamos, Senhor, novamente, pedindo, Senhor, com base na Tua promessa, que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor estaria presente, Pai. E a Tua igreja está reunida em Seu nome, para ofertar os louvores, dedicar as nossas ofertas, e nesse momento pedir para que a Tua palavra fale aos nossos corações. Mas somente, Senhor, através do Teu Espírito Santo é que nossos corações podem ser abertos, que essa palavra maravilhosa pode frutificar e que ela possa ensinar, Pai. Então, nesse momento, Senhor, nos diminui, mas exalta o nome do Teu Filho, que é grandioso para todos sempre. Fala aos nossos corações. É o que te pedimos, no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu era pequeno, eu adorava essa passagem. Nossa, mas eu amava ler Atos 3. Eu amava ler Atos 3. Até aquela partezinha, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nossa, eu amava ler isso, eu amava. Eu ficava impressionado. Eu falava para o meu avô, falei, vô, mas como pode, né? Será que um dia a gente faz a mesma coisa também? Aí eu falava para ele que eu queria ir para o hospital, fazer a mesma coisa, fazer o pessoal andar. Meu avô, calma, filho, calma que não é assim não. Calma que não é assim não. Mas era impressionante porque você podia observar o poder de Deus operando. E aí você vê que esse milagre, ele não é apenas para uma cura específica de uma pessoa. Mas essa história ela vai trazer diversos desdobramentos. A partir do versículo 11 até o capítulo 4. Ele vai trazer diversos desdobramentos. Deus usou dessa forma maravilhosa, operando esse milagre de uma forma maravilhosa na vida dessa pessoa, para que fosse alcançada outras tantas. E você vai perceber que também que esse milagre ele é muito específico para essa pessoa, porque ele tinha perspectivas rasas. Como eu falei, muitas pessoas têm perspectivas rasas. Às vezes não esperam mais nada da vida. Às vezes que você fala para uma pessoa, quantas vezes a gente vê nesse mundo pessoas com um pensamento muito pessimista, né? O que você espera? Não espero nada. Morrer deve ser algo maravilhoso, a gente vai para a glória. Quantas pessoas abrem mão da vida, abrem mão dessa força, da vontade de viver, porque pensa que o mundo é terrível, porque o mundo é triste. E aquele homem estava parado diante da Porta Formosa por 40 anos, e o Senhor operou algo maravilhoso na vida dele, e através disso alcançou outras tantas pessoas. Por isso que eu disse, o Evangelho ele supera as nossas expectativas. Eu sempre me prendia no milagre, eu falava, nossa, como é lindo, né? Como é impressionante.
Um homem foi curado, um aleijado foi curado. E a gente não se atenta que a extensão disso vai até o capítulo 4 e que a história ela traz diversos desdobramentos. Esse aqui, irmãos, é o primeiro milagre da era cristã. Primeiro milagre. O Senhor ele operou diversos milagres, incontáveis milagres. O próprio Senhor Jesus operou. E isso não é uma expressão errada. Não é errado quando você fala que Jesus ele operou diversos milagres. Por exemplo, lá em João, capítulo 21, 25, diz assim: Jesus também fazia muitas outras coisas. Se todos fossem registrados, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. O Senhor operou diversos milagres, diversos milagres. E não foi aquela coisa específica. Todos os milagres que Jesus operou, os mais importantes, aqueles que serviram para mostrar ao maior como um sinal, foram registrados, devidamente registrados. Mas João falou, calma, o poder de Deus não é limitado. O Senhor Jesus operou outros tantos. Se fosse escrever tudo, não tinha lugar no mundo para guardar tanto livro. Provando que o Senhor Jesus ele operou. Mas esse milagre especificamente, ele foi operado dentro da era cristã. Foi o primeiro milagre que os apóstolos operaram, após a ascensão de Jesus. Mas Jesus ele diz algo mais interessante também. Ele diz lá no capítulo 14, João capítulo 14, 12, ele diz exatamente isso. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. E aí eu coloquei como princípio. Princípio é, desde que não esteja em desacordo com a vontade soberana de Deus. O Senhor Jesus prometeu, falou, vocês vão realizar milagres maiores do que eu realizei. E aí você pega e assim, você parece que a cabeça da gente ela faz um nó, né? Porque a gente olha para a Bíblia e a gente pensa assim, se você juntar todos os apóstolos, inclusive posteriormente o apóstolo Paulo, você vai ver que nenhum milagre foi tão grande na questão de impacto. Quando você olha assim, foi um milagre, não foi tão grande quanto aqueles que Jesus realizou. Nenhum deles ressuscitou um morto de 4 dias. Nenhum deles andou sobre as águas. Nenhum deles mandou a tempestade parar. E aí a gente sempre fica na cabeça se perguntando, mas que milagres são esses maiores que nós vamos realizar, que Jesus mesmo disse que nós iríamos realizar? Porque ele iria para junto ao Pai. Que sentido era esse, então? E aí a gente observa no texto que, nesse sentido, não é maior em quantidade, não é maior nesse sentido de quantidade ou qualidade, mas sim que, através do nome de Jesus Cristo, nós iríamos muito além, nós iríamos mais longe. E nesse ponto a palavra de Deus ela está corretíssima. Percebam comigo, quando Jesus foi traído e crucificado, e depois que ele ressuscitou, diz que só tinha um pequeno grupo fiéis a ele. Esse grupo era de 120 pessoas. Em Atos capítulo 2, Pedro, quando usado poderosamente no Pentecostes por Deus, ele faz uma grande pregação e ali se converte 2.000 pessoas. 2.000, pastor? 2.000 pessoas. E posteriormente, com esse primeiro milagre, outras 5.000 se convertem. E depois disso, um número incontável. E aí o evangelho ele começa a ir para a Ásia, para a região do Mediterrâneo, depois ele alcança a Europa, e hoje o evangelho ele atinge o mundo inteiro. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso é possível apenas através da obra poderosa de Jesus Cristo. Nesse sentido, nós alcançamos obras maiores, no sentido de extensão. O evangelho hoje ele é pregado no mundo inteiro, mas não através da boca de homens ou palavras de homens, mas através do poder de Deus. Através do poder de Deus. O Senhor opera maravilhosamente nos tempos de hoje, da mesma forma que Ele operou no passado. E nisso nós temos o primeiro milagre. Como eu disse, tudo isso, para apontar para esse milagre, é apenas um resumo do que aconteceu de Jesus para a época dos apóstolos. E Pedro e João estavam indo naquele dia orar dentro do templo. Como eu disse, na primeira pregação de Pedro, ali se converteram muitas pessoas. E talvez quando eles estavam indo para um templo, naquela hora, a hora das 3 da tarde, a hora nona, que era equivalente às 3 da tarde, talvez ali seria um encontro, o primeiro encontro da igreja primitiva. E Pedro estava indo para lá. E o ponto de encontro ali era o Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão, quando os irmãos olharem umas fotos, é isso daqui, ó.
pináculo do templo está aqui, a porta formosa onde operou o milagre foi aqui, e onde ele se reunia, que é o pórtico de Salomão, é tipo uma coberturazinha, é que está ruim para ver, mas é tipo uma coberturazinha que fica aqui, ó, quase entre a parte de fora do templo e a parte de dentro. E eles se encontravam ali. E o que tudo indica ali, que Pedro e João estavam indo ali orar e viram esse homem, e viram esse aleijado, e viram esse homem que estava ali parado. É muito interessante, irmãos, que os milagres que Cristo realizou, todos os milagres que Jesus realizou, eles eram operados através da fé. Você pode perceber que Jesus sempre falava assim: vai, seja feita conforme a sua fé. Vai, seja feita conforme a sua fé. Mas isso não era uma via de regra. Quando nós falamos desse milagre, a cura do coxo da porta formosa, esse homem não tinha fé. Esse homem ele não possuía qualquer expectativa. Ele não possuía qualquer expectativa em relação ao seu futuro, aos acontecimentos. Ele só era colocado ali todos os dias para pedir esmolas. Todos os dias ali para pedir esmola. E ele estava ali parado há 40 anos. Ele não tinha expectativa. Muito diferente do que Cristo realizou quando ele perguntou ao homem no tanque de Siloé: você quer ser curado? Não tem quem me leva a água. Aquele homem ainda tinha uma esperança. Esse daqui não tem. A única coisa que ele ficava ali sentado todos os dias era para receber uma esmola. Todos os dias para receber uma esmola. E lá no versículo 2 diz que lá no versículo 2, diz que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Todos os dias ele era colocado naquele lugar, todos os dias ele era colocado, sentado naquele lugar, ajudado pelos seus amigos para pedir esmolas. E disse que quando ele olhou para Pedro e para João, ele diz: mais uma pessoa que pode me dar esmola. Só isso. Ele não tinha mais nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva de futuro, de vida, o que poderia acontecer, nada disso. Ele só tinha uma esperança: vou receber uma esmola. Era o que era possível, não tinha nenhuma ajuda, o governo não ajudava, era apenas isso que restava a ele, ficar na porta do templo pedindo esmola. E aí vai dizer que o Senhor ele operou um milagre. Foi o primeiro milagre que foi operado. Pedro e João se aproxima dele e diz: olhe para nós. Veja que esse homem ele não tem nem coragem mais de olhar para a pessoa. Esse homem não tem mais nem coragem, ele só olhava para baixo, não tinha perspectiva, ele não tinha nada, nenhum tipo de esperança, ele só olhava para baixo e disse: olhe para nós. E aí vem aquela palavra: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Foi isso que foi operado. Veja isso. Por isso que eu disse, o Evangelho ele supera as nossas expectativas. O que ele recebeu depois de tudo foi uma cura, mas não uma mera cura, como a gente se vê na leitura. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Pedro irá explicar que aquele homem foi curado totalmente, e a expressão em outras versões é saúde perfeita. Esse homem recebeu saúde perfeita. Agora você imagina comigo, um homem que 40 anos está sentado na porta do templo, mendigando, pedindo esmolas. Como que está a saúde emocional dessa pessoa? Como que ele estava? O que ele sentia? Seu psicológico, ele não tinha esperança nenhuma. Por isso que eu digo, o Evangelho supera as nossas expectativas. Deus apenas não curou as suas pernas. Deus lhe restaurou a saúde, lhe deu saúde perfeita, emocional, físico e espiritual. Porque o texto relata que esse homem sentia tanta alegria que ele pulava pelo templo e as pessoas olharam e depois elas foram até Pedro para entender o que tinha acontecido. E aí começa a verdadeira superação das expectativas, porque não é apenas um milagre que foi operado. Esse milagre aponta para algo muito maior. Esse homem foi curado, sim, a saúde dele foi restaurada perfeitamente, mas tudo isso com um único propósito, para alcançar mais vidas, para alcançar mais pessoas. Amém? Podemos ler todos juntos? Versículo 11. Admirados...
Percebam aqui o que é um homem de Deus. Percebam aqui. Ele não está preocupado de colher os louros, de colher as glórias, de receber uma salva de palmas. Nada disso. Nada disso. Ele diz: tudo isso que foi operado através do Senhor. Essa cura só foi realizada através do Senhor. Nós somos homens iguais a vocês. Nós não fizemos nada pelo nosso poder ou devoção. Tudo que foi realizado foi através do Senhor. Tudo, assim como tudo que acontece na igreja, o verdadeiro evangelho aponta para Deus, porque toda a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Nenhuma glória pertence ao homem. Nós aqui só transmitimos a palavra. Quando adoramos ao Senhor, é para glorificá-lo. Toda a glória pertence a Deus. Toda a glória na igreja, tudo que é feito na igreja pertence a Deus. E aqui a gente começa a perceber o verdadeiro aspecto, o que é um homem de Deus. Ele não quer receber. Eu não preciso disso, porque pertence a Deus. Foi Ele que operou. Eu só sou instrumento na mão do Senhor, assim como todos nós somos dentro da igreja. O Senhor opera da forma que Ele quer e como Ele quer dentro da igreja, mas toda a glória pertence a Ele. O Senhor usa poderosamente a cada um de nós, mas toda a glória pertence a Deus. Verso 13, vamos ler? A letra ficou pequenininha, mas o que eu vou falar para vocês, o que Pedro estava fazendo aqui, irmãos? Pedro, nesse momento, ele está reabrindo uma ferida. Ele está diante daquelas pessoas que mandaram crucificar Jesus, porque ele tinha falado exatamente o que Pilatos falou: quem vocês querem que eu soltem? Jesus ou Barrabás? E o que a multidão gritava? Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Cristo? Crucifica-o. Crucifica-o. E aí ele diz: ó, quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar dele decidir soltá-lo. E aí você vê, o que Pedro está fazendo aqui? Não era melhor ter deixado isso para lá? Não era melhor deixado isso tudo quieto, tudo quietinho? Não, irmãos, o evangelho supera a nossa expectativa, porque ele também vai de encontro aos nossos erros. Nós não estamos livres do pecado, não. Nós não estamos livres do domínio do pecado. Nós podemos pecar ainda. Frequentemente nós caímos, frequentemente nós temos nossas falhas, mas o evangelho supera as nossas expectativas nisso, porque ele confronta os nossos erros. O evangelho ele vai de encontro aos nossos erros. E ele aponta para nós e fala: aqui você errou, a oportunidade, volta. Volta. O evangelho também é isso. O evangelho não é apenas um passar a mão na cabeça e dizer: não, com Cristo tudo é maravilhoso e tudo pode. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O verdadeiro evangelho ele aponta para os erros e fala: você precisa mudar. A verdadeira conversão ela enfrenta a nossa velha natureza. Hoje o que nós enfrentamos, como eu sempre digo, é um processo de santificação. É o velho homem lutando contra a nova criatura. Todos os dias. Isso só pode ser superado através do poder do Espírito Santo. Quando nós nos curvamos, irmãos, quando nós buscamos a Deus através das orações, quando nós pedimos as instruções de Deus para a nossa vida, através do Espírito Santo, o evangelho ele não encobre erros, ele aponta e pede mudança. Mude, nós precisamos mudar frequentemente, todos os dias da nossa vida, para que possamos alcançar algo melhor, irmãos. A perfeição só será alcançada na glória, mas quanto mais santificação, mais perto de Deus estamos, mais livre do domínio do pecado também estaremos. Amém? Vamos ler também? Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que o assassino fosse pego. Mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas deste fato. mataram o autor da vida. Parece a frase mais contraditória que a gente pode encontrar, né? Mas não é contraditório, o sentido é paradoxal, né? Parece que ele aponta algo contraditório na fala. Como vocês, aquela multidão que traiu a Jesus, Pedro está colocando um dedo na ferida, reabrindo aquilo e fala: vocês mataram o autor da vida.
Vocês mataram o autor da vida. Ele abre uma ferida, ele fala, vocês não estão eximidos de culpa. Vocês mataram o autor da vida. E, irmãos, que pecado pior que pode ter do que esse? Imagina comigo. Que crime mais hediondo pode ser do que esse? Hoje nós vivemos um mundo extremamente violento, não vivemos? Você quer saber como que o mundo está? Você liga o Datena à tarde, né? E ali está falando, ali descarrega ali. Você volta para casa preocupado, triste, olhando para o lado para saber se aquilo também não vai acontecer com você. Quando eu era pequeno, passava um programa que eu morria de medo. Eu não sei nem por que eu assistia, que meu pai deixava eu assistir aquilo. Era aquele Linha Direta. Rapaz, mas eu tinha um medo daquilo. E aí falava aquelas histórias tristes, repugnantes. E aí no final falava, e esse assassino está solto e pode estar pertinho de você. Eu falei, meu pai amado. Eu saía assim, ia conferir até se a porta estava aberta. Né? Batia lá. Crimes terríveis. No meu campo de atuação, a gente vê de tudo. Dentro dos fóruns, dentro das delegacias. E nada disso, irmão, nada disso consegue ser mais terrível do que o pecado que essas pessoas cometeram. Mataram o autor da vida. Não existe crime mais hediondo do que esse. Aquelas pessoas mataram a Cristo. E Pedro está dizendo, essa culpa está em cima de vocês. Essa culpa está em cima de vocês. Mas o autor da vida não pode ficar morto. A Bíblia também vai dizer que Deus os ressuscitou. Mas Deus os ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desses fatos. O autor da vida não pode ficar morto. Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus ressuscitou. E no sentido que fala, quando Deus fala, Deus os ressuscitou, Jesus Cristo tinha poder sobre a sua própria vida. E ele disse isso. Ele tinha poder sobre a sua própria vida. Mas esse sentido de quando fala Deus os ressuscitou, é uma espécie de uma sentença declaratória. Eu declaro inocente. Os irmãos não têm a noção do que isso pode construir. Dentro do direito, a gente aprende que a sentença mais forte que existe, no sentido que exercer força de criar algo, é uma sentença declaratória. Porque um juiz ele diz algo e aquilo passa a existir, passa a ser uma verdade. Quando a Bíblia fala, Deus os ressuscitou entre os mortos, ele diz, meu filho não tinha pecado. Então ele ressuscita. Ele ressuscita. Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus ressuscitou. E continua no versículo 16. Aí eu só mudei a versão para a gente entender. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Saúde perfeita. Como eu disse, esse milagre que foi operado, não foi apenas assim, um homem que foi fortalecido das suas pernas e começou a andar e a vida continua. Não. Percebam a grandiosidade disso. Um homem que estava parado há 40 anos na porta de um templo, pedindo esmolas, não tendo força para olhar para cima, não esperando receber mais nada, através da fé em Jesus Cristo, não fé dele, mas em Jesus, foi operado um milagre maravilhoso. Aquele homem andou, a saúde dele foi restaurada de forma perfeita. E o texto vai dizer, quando os irmãos lêem, que ele não sai mais de perto dos apóstolos, porque aquilo atingiu ele, não apenas na sua esfera, não também na sua esfera física, mas na sua esfera emocional, na sua esfera espiritual. O Senhor, quando opera milagres, Ele não opera de forma imperfeita. Muitas vezes nós vemos aqui na frente, quando vamos receber oração pela imposição das mãos, e vamos lá, vou receber hoje a oração pela imposição das mãos, e vem aqui para receber, e recebe, e continua, hoje estou com uma queimação no estômago. Não, o Senhor Ele opera de forma perfeita. De forma perfeita, Ele opera em nossas vidas. Muitas vezes eu acreditei e Deus operou realmente na minha vida. Muitas vezes através de irmãos, a irmã Sebastiana muitas vezes colocou a mão sobre mim e falou, o Senhor está operando hoje em sua vida. E eu tomava aquela palavra e falei, eu confio, Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você deve largar o seu tratamento, nada disso. Mas estou dizendo que se o Senhor te curar, não duvide. Não duvide. Não duvide. Como nós dizemos, ontem a irmã Sebastiana contou um testemunho aqui na frente, que uma irmã estava na UTI, né? E depois ela foi direto para casa. E aquilo foi um milagre. Aquilo foi um milagre. E ela não duvidou. Como que pode? Que poder é esse? Esse poder é de Deus. Não sei explicar, não sei como. Foi Deus que operou. Não duvide.
Não duvide. O Senhor deu àquele homem saúde perfeita e na presença de todos eles. E no versículo 17 diz: irmãos, eu sei que os seus líderes religiosos agiram por ignorância. Pedro ainda está continuando esse palavra e falando, ó, esse pecado que vocês cometeram está nas costas de vocês. Mas existe uma solução. Existe uma solução. Por quê? Lá no versículo 18 diz: mas Deus assim cumpriu que todos os seus profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Ou seja, aqueles homens só fizeram aquilo que Deus já tinha planejado na história. O Cordeiro de Deus já estava imolado antes da fundação do mundo. Mas ele não exime aqueles homens de culpa. Esse pecado caiu por cima de vocês. Vocês traíram a Jesus. Vocês crucificaram a Jesus. Por mais que isso foi um decreto perfeito de Deus, antes da fundação do mundo, provando a sua soberania, vocês ainda são culpados. Pedro está dizendo. E aí no verso 19 diz que existe uma solução. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Apagados. O crime mais hediondo da história pode ser apagado. O crime mais hediondo. E nisso a gente percebe que o Evangelho supera as nossas expectativas, irmãos. Aquele homem só esperava receber um trocado, recebeu saúde perfeita. E essas outras pessoas que traíram a Jesus, que cometeram um pecado pior, mais hediondo, que estava sobre as costas deles, vai receber perdão completo, a ponto de seus pecados serem apagados. O Evangelho ele supera as nossas expectativas. O Evangelho sempre supera as nossas expectativas. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um perdão que sobrepassa. Existe um perdão que ele atinge a todos nós. Existe uma graça, irmãos, uma graça que é superabundante. Tudo isso que vem através de Deus. Sim, o Evangelho ele supera toda e qualquer expectativa. Aqueles homens cometeram um crime terrível, mas eles poderiam alcançar naquele momento um perdão de Deus. Mas aí o que a Bíblia diz, o perdão ele só é possível através da verdadeira conversão e do verdadeiro arrependimento. Para que você possa ser perdoado, você precisa crer, você precisa se converter. E a conversão ela eu andava por um caminho torto e agora eu ando por esse caminho. É isso que significa a verdadeira conversão. Essa é a verdadeira conversão que Deus espera de todos nós. A Bíblia menciona que só existe um pecado sem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão, esse não tem jeito, mas isso é negar o perdão que é ofertado por Deus. É negar o Espírito, é negar o perdão, é não querer o arrependimento. Isso não existe perdão, mas todos os outros pecados, irmãos, existe perdão. Por isso que eu sempre afirmo aqui na frente, se Deus ele pode perdoar o pecado daquelas pessoas que traíram a Jesus, que negaram a Jesus, que viram a Jesus, viram. Eles olhavam a Jesus, Jesus caminhava, andava com eles, operava maravilhas no meio deles. Se Deus pode perdoar o pecado daquelas pessoas, Ele pode perdoar os nossos pecados também. Nós podemos alcançar pleno perdão. Então, irmãos, não existe culpa, remorso, ou qualquer coisa que existe no nosso coração que impeça isso. Não existe. Quando você olhar para você, você pode dizer assim, não, você não merece. Muitas vezes eu enfrentei esse dilema, não, mas você não merece. Você não merece. E Deus diz, sim, mas eu te perdoo. Você não merece. Mas são os méritos de Cristo sobre sua vida. Quando Deus ele olha para você, para cada um de vocês, Ele não enxerga mais só você, Ele enxerga o sacrifício do Filho dele. Um sacrifício eficaz, um sacrifício que traz vida, que traz arrependimento, que traz perdão, que constrói. É isso que Deus enxerga. Você não merece mesmo, mas Cristo se fez merecedor por você. E hoje você tem acesso ao Pai. Você tem a oportunidade de pedir perdão. É por isso que o Evangelho ele supera as nossas expectativas. Veja que um milagre que as pessoas podem falar, foi maravilhoso, está apontando para algo muito maior, muito maior. Então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente a Jesus Cristo que lhe foi designado, pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Moisés disse, o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que eles disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do seu povo.
A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança de Deus fez com seus antepassados, ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Fazendo cada um se afastar do seu caminho pecaminoso. Todos os milagres que o Senhor Jesus realizou, irmãos, é como eu disse, são milagres literais. Eles são reais, eles aconteceram. Duvidar desses milagres é duvidar do poder de Deus. Nós somos uma igreja hoje que crê na continuidade dos dons espirituais. Amém? Nós cremos. O Senhor Jesus, ele cura ontem, hoje e para sempre. Ele opera da mesma forma ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Jesus não mudou, Deus permanece o mesmo. Duvidar disso, mas como eu disse, todos os milagres que foram operados na Bíblia, que você vê os relatos, eles não são um fim em si mesmo. Todo milagre na Bíblia, ele é um sinal, principalmente no Novo Testamento. Todo milagre, ele é um sinal. E o que é um sinal? Um sinal é algo menor, é como se fosse esse pontinho aqui, que ele aponta para isso aqui, ó. É isso que era um milagre. Quando eu era pequeno, eu ficava impressionado com essa cura, porque ela é impressionante, ela é maravilhosa, mas tinha um propósito muito maior, muito maior. O Senhor usou daquela ocasião, usou daquele homem para operar algo muito maior, para superar as expectativas, para perdoar pecados e para converter uma multidão de pessoas. Naquela pregação de Pedro, 5.000 pessoas se converteram ao Senhor, 5.000 pessoas. Quando Pedro pregava. E aí Pedro ele usa um versículo que eu achei muito interessante e até grifei. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas. Ele opera isso e ele fala, esses milagres, ele é impressionante. Esse milagre ele é impressionante, ele curou esse homem, mas ele aponta para algo muito maior. Por quê? Porque ele aponta para a glória. Ele aponta para a nossa casa no céu. Ele aponta para que um dia Jesus irá voltar, se convertam, se arrependam, porque Jesus vai voltar. E essa palavra é a mesma para hoje, para a igreja, se arrependam, convertam-se dos seus maus caminhos. Vamos andar lado a lado com Cristo, por quê? Porque um dia Jesus irá voltar, irmãos. Como eu sempre digo, a vida é muito curta para se viver longe de Jesus. Nós temos a oportunidade de andar com Cristo, nós temos essa oportunidade hoje, e aí ele vai dizer: pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas. E o termo que ele usa aqui é apocatastasis, que significa restauração final de todas as coisas em sua unidade absoluta com Deus. Quando Deus irá restaurar tudo, Jesus um dia irá voltar, irmãos. Jesus um dia vai voltar. Isso não é uma promessa vazia. E ele restaurar todas as coisas é quando tudo é absolutamente restaurado por Cristo e onde todos nós desfrutamos plenamente do não tem mais dor. Como eu disse, esse mundo está terrível, cada dia pior, não é verdade? O mundo anda cada dia pior, mas um dia Cristo irá restaurar todas as coisas. Cristo um dia irá retornar com poder e grande glória.